Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Além do Capu. Podcast que é realizado aqui em nossa oficina, um projeto antigo que nós tínhamos já há um tempo, né? Tentar fazer esse podcast. Toda a conversa nossa dura muito tempo, então sempre é um podcast, e por que não gravar um podcast, de fato? Então hoje a gente conseguiu uma estrutura legal e estamos aqui iniciando um primeiro episódio aí do Além do Capu. E hoje a gente está, eu e Sérgio aqui, que somos host e co-host do podcast, hoje para um bate-papo aí sobre oficina mecânica, um pouco de bastidores, Vamos com tudo, sim. né? Então, falar um pouquinho primeiro de mim, né? Sou Leandro Leite, sócio proprietário da oficina Jade Alto, uma oficina familiar, tem com meus pais, e estamos aí tocando o negócio e avançando no segmento de oficina mecânica. E eu tenho aqui o Sérgio, consultor técnico, gerente da oficina, que agrega com bastante experiência em nossa oficina, né, na gestão e na gestão de pátio, também um pouquinho na gestão de bastidor também. Sérgio, pode se apresentar, falar um pouquinho do que você já fez também? Então, meu nome é Sérgio, né? Sérgio Carneiro. Eu tenho 25 anos já de oficina, Helena, como você já sabe. Já venho desde auxiliar de estoque, estoquista, e daí para frente fui galgando, virei recepcionista, vendedor, virar gerente, até proprietário de oficina. E hoje estou aqui, fazendo parte da família Jade Alto. Pô, E é isso tocando os aí. projetos pra Tocando os frente. projetos para frente, isso aí. Evolução. Mas aí na tua carreira, a gente já conversou sobre isso, uma das posições que você mais gostou na oficina foi de consultor, né? Que você Sim, mais se enquadrou sempre me ali. identifiquei com o atendimento ao cliente. Para mim, assim, a satisfação de você poder ver, né, o cliente feliz, né, no processo, porque todo o trabalho, todo o deslocamento do cliente para uma oficina é uma situação tortuosa, né? Porque está indo gastar dinheiro, né? Vai ter um Sim. custo para o cliente no final. Então, eu tento fazer com que isso fique mais leve para ele, né? Mais leve na maneira, no sentido de trazer Da também emoção ali, do isso, sentimento, no caso. fazer ele entender a necessidade da manutenção do carro dele, para a segurança dele, da família e dos demais que estão ao redor, né? Buscando um custo-benefício, para fazer com que ele entenda que é importante também investir no patrimônio dele, para manter o carro dele também em boas condições de uso, É o que a no gente seu dia a fala, dia. né? A vinda do cliente à oficina, para o cliente é um desastre. Ele sabe que ele vai gastar dinheiro, ele Sempre. sabe que ele vai parar o carro, que a rotina dele vai mudar. Se ele não tiver mais de um carro, vai ficar dependendo de Uber, de táxi, seja qual for o É, transporte, ou um e carro emprestado, e isso impacta bastante o dia a dia no dele. dia a dia dele. Então, assim, ninguém quer vir para a oficina, né? Ninguém quer parar na oficina e fica feliz. Raros são os clientes que gostam mesmo de cuidar, que tem aquele prazer de trazer o Isso, veículo. que aí A já é gente até tem cliente ficcionado, né? assim, que Tem gente gosta que de é fazer manutenção. ficcionada, né? Mas, no geral, o cliente não gosta de trazer o carro para É, oficina. Obviamente, eu também não eu também gosto, não, não gosto de quem não. quer parar. Se eu parar meu carro, eu já fico nervoso, precisando da minha rotina. Eu passei Então, por situações dessas recentemente, né? Como você que sabe. você teve uma colisão. Colisão e meu carro parado, a agonia que eu fiquei. Né? Né? E a gente Dificuldade que do caramba. entende do negócio fica agoniado. Imagina um cliente que não entende, às vezes acha que um serviço de correia dentada dura meia hora para Sim. resolver. E dependendo do carro, você pode levar metade do dia de trabalho até um Né? dia inteiro, dependendo da Sim. situação, né? Tem casa que o carro fica bastante Fica tempo na oficina. bastante tempo na Se for oficina. uma funilaria e pintura, Nem principalmente, se né? fala. Aí ninguém quer, de fato, parar o carro. Aí é o que a gente conversa também, é o que a gente fala sempre para nossa equipe, né? Tornar essa experiência do cliente mais leve, é o que você falou, Sempre. mais leve, porque já é uma coisa ruim, né? Já é uma coisa desgastante para o cliente, não é uma experiência boa. Então, assim, se ele vier e ver uma equipe animada, uma equipe receptiva, profissional também, né? Quando a gente Fundamental. fala animada e receptiva, às vezes acha que é muita brincadeira, não, é profissional, Eu acho que a né? chegada do cliente, né? Ele vem para a oficina, desde o momento da entrada dele na loja até a saída, ele tem que ter uma experiência sensacional. Ele tem que chegar, ser bem recebido, bem atendido, resolver o problema que ele vem reclamando, Sim. né? Se a gente identificar, como a gente faz mesmo no nosso padrão de trabalho aqui, né? Foi uma coisa que já foi
conversado e implementado entre nós para que funcione dessa forma, né? A gente segue aqui nosso padrão, nosso checklist direitinho e fazer com que toda a verificação do carro seja feita de maneira adequada. E aquilo que ele não tem a menor noção também, que ele vem reclamando, às vezes, fazer uma revisão, simplesmente, né? Sim. E a gente pega, faz uma avaliação no carro dele e tiver que fazer uma inclusão de algum item a mais, a gente vai passar para ele, ele vai ter a ciência daquilo e no final de tudo, como você mesmo vê nas entrevistas com nossos clientes aí, na pesquisa de satisfação, né, com nossos clientes, Sim, sim. você vê que eles têm saído daqui muito O feedback é satisfeitos, importante. feedback maravilhoso, porque eles vêm para a oficina sabendo que vão ter um custo inevitável, a gente trabalha em cima do carro dele, faz a avaliação, dá o diagnóstico daquilo que ele está reclamando, se a gente identificar algo a mais, a gente passa para esse cliente para ele poder ter ciência, fica a critério dele faz ou não, é óbvio, isso aí é determinado pelo cliente, se ele faz ou não, a gente bota lá a orientação, dá todo o diagnóstico, todo o respaldo para o cliente poder ter ciência de tudo que precisa ser feito. Executado o serviço pronto, veículo testado, lavado, no final de tudo não Isso tem é como não importante. ser cliente satisfeito. Aqui a gente tem esse hábito, né, de estar sempre entregando o veículo, não só o veículo que realiza a revisão com a gente, a preventiva, mas na maioria dos serviços que dê tempo também, que o cliente também tenha tempo para deixar o veículo para a gente lavar, a gente entrega o veículo limpo, lavado. Eu acho que isso aí também é uma experiência mais legal. Porque serviço, né, eu sempre falo isso, serviço, ele é invisível Sim. praticamente. Se o cliente ele veio para trocar óleo e filtro, o carro, na maioria das vezes, ele vai numa oficina, ele vai levantar o carro no elevador, ele vai tirar o óleo, né, tirar o bujão do óleo, vai escorrer o óleo, vai drenar o óleo, vai trocar o filtro, vai botar o filtro novo, arriou o carro, botou o óleo, o carro vai fechar o capô, o veículo da mesma forma que ele chegou, ele vai embora. Então, assim, não gerou nada de valor, né, de experiência para o cliente. Então, Ah, assim, quando a gente entrega um veículo lavado, a sujeira do carro ele vê. Né? Se sim, ele não vê, a esposa vê. Então, assim, alguém vai pô, reclamar. às vezes a gente faz um serviço grandão no carro, e se o cliente, aí o carro sai sujo, pô, parece que não fez nada no teu carro. A mulher chega, É. o marido chega em casa, a mulher, pô, tu levou na oficina, o carro botou da mesma Teve, forma, porque ela só vê sujeira. teve um cliente há pouco tempo atrás que ele teve que fazer uma ligação para a esposa para explicar que estava dentro da oficina aqui, porque ele estava demorando Aham. muito, ele é de uma região aqui em Niterói, né? E ele estava demorando muito, o carro dele é um serviço grande que estava fazendo naquele veículo no dia. Aí ele ligou, tirou foto do carro dele no elevador, Quem tem, pra- tem medo, né? até para poder explicar, justificar todo aquele custo. E aí eu vou te falar, em off, eu não vou citar o nome dele aqui, não preciso citar o nome de cliente. Ele falou assim, pô, ainda bem que tem duas notas que eu vou poder mostrar para elas essa aqui, que se eu mostrar essa aqui para ela, ela vai arrancar meu rim. mostrou, mostrou a mais barata Mostrou a mais da barata, revisão, mostrou da revisão. Tá certo. Então, assim, são coisas que acontecem no dia a dia da gente na oficina, né? E chega a ser até engraçado, né? Voltando assim ao assunto do impacto na rotina do cliente, que a gente está sempre falando, que a vivência da gente, né? O cliente vem, fica meio chateado de deixar o veículo. Quando a gente fala que não vai entregar no mesmo dia, o cliente logo acha ruim. Mas se a gente pensar aqui, se um cliente que ele preza pela manutenção preventiva ao invés da corretiva, ele vai trazer o veículo já organizado à vida dele. Ele Sim, sabe que ele vai, como nós trabalhamos com agendamento, né, isso também facilita muito a vida do cliente. sim, Né? de fato. É Mas a para gente nossa sabe, organização, mas facilita bastante a vida do cliente mas também, os porque ele está passantes, organizando. a gente sabe que nem sempre são Ah, sim, assim, então. né? Mas o cliente que ele agenda aquela revisão, ele se programou, ele sabe que de repente Sim. ele vai precisar do carro da sogra, entendeu? Vai precisar de algum O apoio agendamento é ali na fundamental, logística, cara. buscar filho no colégio, essas coisas. Mas ele veio fazer a preventiva. Porque se ele deixar só a corretiva, deixar o veículo quebrar, E aí, Leandro, aí ele vai deixar o carro mais tempo, vai gastar mais grana e não organizou a rotina dele. olha como é que o nosso trabalho funciona. Olha como é que o nosso trabalho funciona desde do atendimento que a gente tem via o WhatsApp e as redes que a gente tem, Instagram, né? Olha como é que o nosso atendimento funciona e ele é fundamental até para um entendimento do cliente. Ele entra no Instagram, vê um vídeo nosso, se interessa, clica lá, pede aquele serviço.
Depois é direcionado para o nosso WhatsApp, onde rola todo o processo de agendamento, explicação, o cliente tira as dúvidas dele no WhatsApp com a gente, esclarece tudinho. Ali ele já tem um pré-orçamento, né? Assim que funciona. Sim, já vem Ele já vem com um uma ideia do pré-orçamento, já vem valor que uma ele vai ideia do que ele vai gastar. Pelo menos aquilo ali já vai. Então ele já tem uma noção de que ele vai gastar isso e quanto tempo mais ou menos leva o serviço do carro dele. Isso é importante também. Então, assim, ele já começa a criar uma programação no dia dele ali. Pô, na segunda-feira, na terça, no dia tal, eu vou parar o carro tal hora lá na Jade Alto e, pô, em média leva tanto tempo para executar o serviço, A, B ou C. Ele já vai ter uma expectativa de tempo, né? Pré-determinada. E aí ele vai trazer o carro para a nossa loja. Então ele já se organiza. A gente também já está esperando ele aqui para isso, pronto para receber ele. A única coisa que pode mudar que é as surpresinhas que acontecem. Fez o checklist. Exatamente. Viu que tá precisando de mais coisa, realmente o serviço vai mudar. Aí vai fugir a mão o tempo de trabalho. Aí ele tem que estar apto a entender que isso vai mudar depois, num outro momento, exatamente. Aí nesse ponto que a gente entrou agora sobre o checklist, né? Nós temos uma ferramenta muito importante, assim, essa ferramenta ela não é só no intuito, né? Além disso, né? Ela tem vários plus, né? Assim, sim, ela é sensacional. Eu sou encantado com esse tipo de ferramenta. Tem mais no mercado, né? Mas essa que a gente escolheu, que inclusive está aqui, Check Motors, ela, além dela ter todo o benefício da oficina se resguardar contra veículo arranhado ou não estava arranhado, para-brisa trincado, isso aí é uma parte boa de qualquer checklist, né? Ela tem a parte também que auxilia na venda, né? No aumento do ticket médio. Quando a gente fala de oficina, é inevitável não falar de venda também. De venda, a gente tem que falar de venda. Nenhum estabelecimento ele trabalha sem lucro. A gente está aqui para solucionar problemas do cliente, fato. Sim. Né? Então, assim, para tornar a vida do cliente mais tranquila, para ele ter um carro que não vai quebrar na medida do possível, e que se quebrar, a gente vai ter que solucionar o problema dele. A gente está aqui para solucionar o problema, ok. Mas a gente trabalha também precisando aumentar o ticket médio, de fato, né? Ter um ticket médio legal, para ter uma gestão autossuficiente na oficina, porque né, uma oficina ela tem vários custos. E essa ferramenta, para quem é dono de oficina, que estiver ouvindo a gente, é sensacional, porque além dela resguardar a segurança da oficina, conforme eu falei, ela resguarda também a segurança do cliente, né, de saber que o carro dele foi checado de fato, né? Ela dá a possibilidade de você agregar mais serviços e Sim. beneficiar o cliente por realizar serviços e beneficiar a oficina por vender mais, né? De fato. Uma coisa a outra. Tá resolvendo uma questão do cliente, resolvendo uma questão da oficina. Mas, pode falar. Eu sou muito... Estou até com ele aberto aqui no tablet aqui. Eu sou muito fã desse sistema que a gente usa, Check Motors. Sensacional. Assim, o cliente chega na oficina, né? O nosso passo a passo, não sei se permite falar, mas Não, pode falar dos processos, acho que isso é importante também quem está assistindo. Então, o veículo chega na oficina, né? A gente faz as fotos a foto panorâmica, frontal, diagonal, outra diagonal, traseira, da quilometragem do veículo do cliente, né? Do odômetro. Tem aquele cuidado de você olhar, tem carros que tem, outros não tem também etiqueta de óleo. Sim. Porque às vezes o carro não vem para trocar o óleo, vai fazer uma outra coisa, mas você tentou ali na etiquetinha, você conseguiu pegar. Então isso já faz parte do checklist também, um processo tudo técnico que está entrando no carro, de ter esse cuidado. Além de que a gente também usa, né, aquelas capas de proteção, a gente usa a capa de proteção de banco, a capa de proteção de volante, manoplas, a frontal. A recepção do veículo que a gente já é padrão. Isso. Nosso, né, de atendimento, qualidade nossa. Isso é fundamental. E aí, o checklist, ele é do Check Motors também, né, porque ele é todo evidenciado em fotos e tem várias ferramentas aqui que a gente pode estar utilizando dentro do próprio Check Motors, que é o para-choque a para-choque, né, que a gente faz. Né, acontece muito, o cliente ele vem para a oficina e ele vem para fazer uma revisão preventiva, seja lá qual for, e muitas das vezes ele não se atenta a um simples detalhe de uma paleta do limpador, porque ele pegou um temporal há um mês atrás e a paleta não limpou. No Rio de Janeiro não chove, mas quando chove é temporal. Isso. E aí não limpou. Só que também depois virou sol direto. Então ele já esqueceu dessa paleta, entendeu? Tá marcando até o vidro, mas ele já esqueceu, que ele nem usa, entendeu?
E aí a gente, como técnico, nós temos obrigação de fazer essa avaliação, identificar a necessidade da paleta de freio, da paleta do limpador, né? Assim como também uma luz de freio, que às vezes está queimada, Sim, o ou checklist já resolve isso tudo. tudo isso, porque ele pisa no freio e a luz não acende, o cara vem atrás e acerta a traseira do carro dele, causa um acidente. Então, Às vezes assim, é uma lâmpada, ou às vezes é um sensor, mas tá ali, a gente tá e checando a tudo. gente, olha só, agregamos valor, como você mesmo estava falando, a gente agregou valor na venda, a gente trouxe segurança para ele e para os demais. Então, assim, acho que o checklist ele vai além de só vender, vai além de só avaliar o carro do cliente. É assim, é uma ferramenta que ela é fundamental para a venda, para a segurança, para a condução do cliente, acho que para um todo. Então, assim, a oficina que entende que o checklist é o caminho, ela pode ter certeza que ela vai crescer cada vez mais, porque é ali onde ela vai ter o ticket médio, mesmo que você acabou de citar no Elevado início, é o ticket médio. vai levar o ticket médio, vai trazer a segurança e a credibilidade, vai levar a segurança e a credibilidade com o cliente. O cliente vai ficar mais satisfeito, porque você se atentou. Ele vai dizer se sim ou não, se cabe ou não cabe no bolso Sim. dele, se dá para ele fazer ou não. Quando eu acho assim, quando a gente fala em ticket médio, é até bom a gente deixar isso um pouco claro assim. Não, um pouco não, deixar bem Bem claro. claro, é importante. Quando fala em ticket médio, às vezes o consumidor final, é o condutor que está ali, que tem carro, ele pode estar achando, eu vou levar o carro na oficina, eles já querem condenar tudo. Não é isso que a gente está falando. Né? Tem aí oficinas que fazem coisas erradas, em qualquer segmento tem, na oficina também tem, mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de itens que precisam ser trocados. É o que eu falo com o Sérgio, que ele passa para a equipe. O cliente, já aconteceu fatos aqui. Principalmente mulher que não tem muito essa proximidade com o carro, ela usa para a rotina dela, né? Hoje carro é essencial para a rotina de qualquer pessoa, né? Então, principalmente mulher também que está sempre ali tocando a família, né? Organizando. Então, E hoje elas são muitas no volante, então demais, cresceu demais. já aconteceu um caso, né, da cliente vir com um veículo para trocar óleo e filtro, né? E não sei se foi você ou se foi o técnico na época, conversou com ela sobre troca de correia dentada. E ela falou, meu cara, é correia dentada, ela não sabia nem o que era correia dentada, assim, né? Não tinha essa percepção. Então, assim, essa cliente, ela não sabe que ela precisa trocar aquilo ali. Tudo bem, ela deveria ler o manual, mas quem lê manual? Você compra um micro-ondas e sai usando, compra uma TV e sai usando, você não lê manual. Ninguém lê. Carro deveria, Muito difícil, poucos clientes leem, muito difícil. né? Mas deveriam ler. Então, assim, faz parte da gente É a instruir, cultura, né, também, né, cara? ensinar Cultural. cliente para falar, ó, teu carro precisa fazer esse serviço, é necessário, e de fato mostrar. Porque é aquilo que eu falei, é uma linha muito tênue, né? De você falar que precisa e a cliente achar que você está empurrando o serviço. Não é. E dentro do Você checkmotos, prova. É isso que eu queria tem chegar as também. evidências. É isso aí. Tem as evidências que a gente faz, onde a gente tira as fotos todinhas das peças Não é avariadas, todo né? checklist que tem isso. Não Se é? você pegar aquele checklist de papel, que até a Bosch, né? Como nós fazemos parte da Bosch Car Service, da rede Bosch Car Service, nós temos um checklist padrão da Bosch. Eles têm aquele checklist de papel ainda, eles não informatizaram ainda, né? Isso. Estou nesse processo. Tentei até trazer o É. Checkmotors para agregar Chegou a a- rede, mas aí eu não sei como é que tá a questão, porque tem, né, tem que ser compatível, né? Um software com o outro Um e tal. sistema tem que atuar Mas eu acho do assim, outro. numa época de evolução, a gente está falando de veículos elétricos, híbridos, pô, checklist de papel já não dá mais. Já não dá mais, não. Então, assim, essa parte que você falou de fotográfico, né? A gente não está falando só de você tirar foto de lateral de carro, de você tirar foto de capô, de para-brisa, né? E ver que o carro tá arranhado ou não. Não é isso só que a gente está falando. A gente está falando das É evidências sacar que uma você vela falou. mesmo, mostrar ali que ela É, tá ruim, uma isso pastilha de aí. freio, um Se veio para disco. trocar óleo e filtro, vai pegar o filtro velho, vai ter a foto do filtro velho, pegou no estoque filtro novo. A gente fala bastante também com a nossa equipe de estoque, O antes de e depois atendimento ali, antes e né? depois. Que a gente vai ficar falando aqui do Check Motors, mas é inevitável. Ele faz uma foto ao lado da outra justamente para ter essa comparação próxima. Né? Porque quando o cliente ele vê um filtro de ar-condicionado preto Preto. e O vê outro aquele filtro de ar-condicionado branquinho. branquinho, que é o novo, ele, pô, né? Realmente Realmente estava muito ruim. eu precisava trocar. O Leandro, o Sérgio não estão empurrando serviço. Eles estão vendo o que eu preciso, né? E a gente daí envia você... isso no WhatsApp para ele, né? Isso chega num isso link aí. para ele, né? O cliente pode estar aqui, né? Mas principalmente essa ferramenta ela é muito usada quando o cliente não está na oficina. Porque a maioria é o que a gente conversou.
a rotina é acelerada, ninguém fica aqui na oficina te esperando. A gente tem uma sala de espera, a gente tem conforto, tem Wi-Fi, café, ok, para um serviço rápido, passante, um reparo. Mas na maioria das vezes o cliente vai deixar o carro 1 ou E 2 vai dias para fazer a revisão, vai né? trabalhar, vai seguir a Até vida porque a gente dele. precisa testar esse carro depois de uma revisão. Então, assim, através do link que o próprio Check Motors ele exporta para o cliente, ele consegue acompanhar, ele valida ali, tem uma senha, não é qualquer um que Sim, abre, você não pode enviar para qualquer um, exatamente. eles corrigiram essa parte também, que eu achei Foi. interessante. O cliente bota a senha, abre, e ele vê, caraca, eles estão fazendo meu carro lá, ó, trocaram isso, trocaram aquilo, realmente precisava, mostra para a esposa, para falar que gastou no cartão de crédito, às vezes uma Justificar, grana alta, né? justifica com a esposa que ó, era preciso E mesmo. para as empresas, né? E para as empresas ainda tem aquele acesso no PJ, quando a gente Ah, cadastra o sim. cliente do Quando o PJ. cliente é cliente PJ, ele tem um acesso diferenciado, porque é Isso, a que aí frota, pode né? abrir para todos os outros O gestores, gestor, o motorista, o superior, ele pode estar, não é todo só mundo um que vê. conseguir acompanhar o veículo, né? Então, assim, é esse ponto que eu queria chegar do encantamento do cliente. A gente está falando da experiência do cliente do início ao fim da oficina. Quando você introduz uma ferramenta dessa no seu processo de trabalho, você causa um encantamento no cliente. E vou te falar, esse cliente que provou isso com a gente, ele não vai querer Não, provar a outra oficina, cara. Se a outra oficina não tiver, ele já vai sentir vai, falta. é igual você ter um carro vidro elétrico e o vidro manual. Aí tu vai É, lá no manual, tu não vai aguentar. Não vai, é aquele que a gente é, fala, né? No livro, né? O paladar não retrocede. Uma vez exatamente. que você provou uma coisa boa, uma coisa gostosa, tu não vai Tu querer não uma vai coisa querer ruim. coisa ruim. Né? Você pode até não ter condições de atingir aquilo de novo, né? Com tanta Mas tu não esquece. frequência, mas tu não esquece. Então, assim, esse encantamento que eu acho que é uma das coisas fundamentais e que a ferramenta entrega demais. Então, assim, até para quem não é cliente nosso, vier nos visitar, realizar um serviço com a gente, vai ter essa experiência, Se vir né? na Jade, É, vai conhecer, vai saber como é assim, que funciona todo o o legal processo é e que vai muitas se oficinas estão encantar e utilizando. muito. Eu mesmo recomendo. Não é que eu utilizo e acho que a Jade é diferenciada e só ela pode usar e eu vou esconder. Não, eu recomendo a ferramenta. Sim, assim como eu falei aqui, eu falei aqui, inclusive, que as oficinas que entenderem que é importante fazer esse uso do checklist, né, elas vão ver o quanto elas vão ganhar com o cliente em relação a respeito, a reconhecimento, a valorização do teu trabalho, Sim. assim, é fundamental, porque o cliente quando ele olha isso, e assim, eu canso de ver relatos dos clientes falando, eles elogiam muito o Não, trabalho da eles gente, ficam encantados. do início ao É. fim, e depois o cara, quando ele recebe essa aqui, né, quando ele recebe um link desse, lá na casa dele ou no trabalho dele, que ele consegue ver em tempo quase que full time, ali, quase tempo real, o processo do carro dele, ele fala, caramba, se impressiona. Isso é um Aí ele tá diferencial. perto do amigo do trabalho, ele abre lá, aqui ó, minha Aqui, oficina aqui, mano. Tua oficina manda isso? não manda. Aí Mas são aí, outros ó, 500. aí acontece o boca a boca, que acontece muito com a gente aqui, pô, né? Então, assim, é uma Então, ferramenta que ela atrai cliente. fato, Além de encantar, ela atrai mais cliente. Então, assim, e cliente de indicação, oficina principalmente, quem sabe que fundamental. é fundamental, é o que mais vale, é o cliente que vem, que já conhece a gente, né? Que através do amigo já ouviu falar, que vem com mais tranquilidade, porque falou em oficina também é outro tema polêmico, né? É a questão de ter maus profissionais, né? Sim. Então, assim, uma indicação de uma oficina ela é fundamental para o cliente estar mais tranquilo, saber onde ele está chegando, né? Saber onde ele está entrando, sabendo que aqui não tem coisa errada, que não tem empurrar serviço, que não tem jogar óleo em Sim, amortecedor, que entortar isso, cara. bieleta. A gente sabe muito bem como Já é que vi cada acontece. coisa, Então, rapaz. assim, o veículo chegou, fotografou tudo, já sabe que não tem nada disso, Mesura, né? além do que a gente tem aqui de ferramenta, nosso sistema de segurança todo mostra Ah, sim, sim. o carro do cliente aqui entrando e saindo da oficina. Então, Isso é uma isso, segurança mais pra gente, mas pro sim, cliente, ele consegue de fato ter essa segurança também, né? também. Aí o cliente que vem indicado, aí, porra, eu quero meu checklist, né? Aí tem que. E a gente, é o que a gente fala também com os nossos técnicos, né? A gente sabe que o dia a dia ele é puxado, que muitas das vezes é correria e nem todo mundo tem a visão
que um consultor, que um gestor de oficina tem, né? Principalmente quem está na base. Geralmente ele não tem essa visão do além, do que isso agrega, do que isso traz de transparência, do que isso vai trazer mais clientes, né? Então, assim, a gente tem que estar com a equipe bem treinada, bem Sim. motivada para eles estarem fazendo também. Porque essa parte de checklist de lâmpadas, né, coisas básicas, aquele checklist de entrada, é o técnico que faz, né? Apesar da gente ter a posição de consultor, o técnico tem que participar disso. Então ele viu ali, ó, a caixa de direção do carro tá vazando, ele já fotografa, né? A gente libera o uso de celular Para isso. para isso, né? Então eles têm Ele tem um que ferramental utilizar. instalado no telefone dele, né? Então, Ele tem a cada ferramenta. mecânico tem seu login, então a gente sabe quem está tirando foto, qual é o horário da foto. Então, Isso, assim, aparece o dia, a hora. como é que a gente faz para a equipe estar engajada nisso? A gente tem que mostrar o valor disso, tem que estar sempre treinando, conversando, para eles É um entenderem trabalho também, motivacional o tempo para eles entenderem inteiro. como a ferramenta funciona. Porque eu já ouvi falar também de oficinas que contrataram o aplicativo, Check Motors mesmo, não sei se foi outro, mas falou, cara, meus mecânicos não Não utilizam, aplicam. não aplicam, eu tenho que tirar foto de tudo, e pô, É que dono de oficina. fazer eles entenderem que eles têm que parar o trabalho deles. Aí tem que tirar a luva, pegar o telefone, Ah, fazer uma foto. Tudo isso, fazer eles entenderem que é necessário fazer isso para eles, até você conseguir entrar na mente deles e fazer com que eles entendam isso, para eles é perca de tempo. sim, Muitas das vezes eles entendem como perca de é tempo. aquilo que eu falei, às vezes não tem a visão que quem está acima ou que tem uma cabeça um pouco mais, uma mente mais aberta, mais atual, né, tem. Eles não têm, eles estão na base, às vezes não têm essa visão de fato. Então não valorizam, acham que é perda de tempo, né? E Sim, muitas das vezes até justificam o atraso de serviço, tem que tirar foto de exatamente. tudo. Não, calma aí, Já está né? dentro Vamos, do nosso controle. é, Tá. vamos conversar, porque não é bem assim. Dá para A, fazer. a nossa equipe hoje ela funciona bem, né? Ela funciona bem com isso. Ela no começo é normal. Tudo que é novidade tem um pouco Uma de estranheza, uma resistência, né? resistência. No começo foi mais difícil, aí, mas com o tempo, ficou um negócio tão normal que ficou dentro do processo ali, sem nenhum tipo de. Mas depois, com o tempo, o dia a dia foi mostrando para eles que não era nada disso, pelo contrário, que ele era até uma ferramenta interessante para eles começarem a gostar, que ali eles colocavam o nome deles mesmo, eles colocam, né? O nome deles ali. É, tem uma segurança para eles, por Quem exemplo, é o técnico você pode avaliador? chegar, ô fulano, você não viu que a coifa da homocinética estava rasgada? Aí você, não, claro que eu vi, tá lá a Tá foto. lá a foto lá. E Né? isso Claro que isso não acontece. acontece. Não, Mas. acontece sim. Acontece sim, de às vezes eu cobrar alguma coisa e E falar assim, tá não lá. carregou. Eu, Não, é porque ainda não carregou. ah, sim. Faz, pô, a foto tal. Aí, não botei, pô, não botou não. Aí ele vai lá olhar, é porque às vezes ele fecha o O aplicativo não aplicativo espera carregar a e não foto, tem espera algum carregar a tempo certo. foto. Eu falei, pô, não carregou não, cara. Aí ele olha lá e não carregou. Aí ele dá um Mas eles clique, já ela fica em agora vermelho. passaram, a equipe passou a utilizar isso com zelo mesmo, então Isso. assim, para agregar o serviço deles também. Eles entenderam que aquilo ali é uma segurança também Um deles. argumento de defesa deles também. Na hora Também, aqui, ó. cara, Tá também. aqui, cara. Tá Falar em tudo argumento de evidenciado. defesa, tem uma coisa interessante também, nós utilizamos tablets, né? Não com os mecânicos, a gente sabe que fica ruim utilizar junto com ferramenta ali, eles usam realmente o celular, né? A gente ainda não chegou Nesse patamar ainda não ainda. chegou, Mas mas vamos. vamos lá. Então assim, nós utilizamos o tablet, principalmente você. Então o cliente tem ali um campo um termo que ele assina também, né? Porque hoje Pode em ser, dia, pode ser virtual ou pode ser é, presencial. porque não só ele é autorizando também o carro dele ser filmado, Teste de rua. teste de rua, né? Porque é necessário o carro que não sai para rua para testar, não tem como a gente Não tem saber. E o como cliente ser. quando não está aqui, o que a gente precisa? De uma autorização. Então assim, isso aí é um resguardo para o dono de oficina, né? Para o proprietário de oficina, porque é onde a bucha estoura, né? Sim. Né? Um Então acidente assim, na rua, um é, furto, um assalto. não que, claro que a gente não quer que aconteça, né? Mas imprevistos acontecem de fato. Então, assim, isso também resguarda a oficina em si, tá um termo assinado do cliente autorizando sair com o carro para testar. Obviamente, tem lá uma quilometragem, né? Não é nada aberto, tá? A gente está falando aqui de algo que é para ter segurança para o cliente, a segurança para o condutor, né?
ele sabe que ele assinou um documento, ele deu carta branca ali para a oficina, não. Ele não deu uma carta branca para a oficina andar com o carro em qualquer lugar. Não, ele deu. Ali tem os termos que a oficina coloca, né? Que tem até uma sugestão, mas a gente tem uma bem definida que tem um raio de quilometragem onde você pode andar o carro. Eu já vi casos. Recentemente a gente viu o caso de um mecânico que. Mecânico não, acho que ele é um guariba Eu tenho uma de de um cara revenda. que O estava cara rodando bateu de com uma um oficina. Porsche, uma Ferrari, alguma coisa. Mas agora teve um que um cara também com a BMW subiu um canteiro assim. Era um mecânico. Tinha um mecânico que estava rodando com o carro de um cliente de uma outra loja aí, Aham. na madrugada. Aí. Na Então, madrugada, o carro do assim, cliente. O aí cliente era se o cliente policial. assinou, se o cliente assina aquilo ali, e a oficina também está assinando em conjunto, né? É um acordo, né? Você está firmando ali um, um compromisso, né? Então, assim, ele tem a segurança de que também a oficina não vai sair com o carro dele para testar para longe, né? Tem um limite ali, né? E também resguarda principalmente a questão da oficina, né? Nesse sentido que se acontecer algum imprevisto, está respaldado ali. É claro que ninguém quer fugir de responsabilidade nenhuma, né? A oficina vai cumprir, mas tem ali um resguardo também, né? Para a própria oficina ficar um pouco mais tranquila. E isso é assinado, que você falou. É digital ou assinado ali no tablet mesmo. Então, assim, uma bola dentro deles aí nesse Sim. sentido, né? Para a Por isso que oficina. não tem Para os dois lados, eu como. acho assim, eles não puxam só para a oficina, né? Sim. É para os dois Até lados, tudo é porque equilibrado. A é gente tão tem que sempre ver, transparente, a gente vê sempre os dois pontos. é tudo tão transparente que assim, é tanto, é tanto positivo para a gente, se a gente também usar a ferramenta de maneira errada, vai ser negativo para a gente também. Porque o cliente vai apontar aqui, olha aqui, ó, o arranhão que está aqui no meu carro, essa peça que você deixou de trocar, entendeu? Mas é óbvio, uma coisa que não acontece aqui no nosso dia a dia, porque a gente já Mas separa o são material, é possibilidades uma aí de que pode possibilidade, acontecer. né, que pode acontecer, e aquilo ali é uma ferramenta que dá todo esse respaldo para o cliente. Né? E ele ainda Teve um. consegue avaliar a gente, que alguns avaliam, Tem um ainda pós-venda. conseguem avaliar a gente no pós-venda É. pelo próprio Check É porque a gente Motors. utiliza outra ferramenta que a gente é É, cheio de ferramenta. Então a gente utiliza uma outra ferramenta que aí já rola às vezes papo eu vejo aqui para as estrelinhas aqui para outro podcast aí. A gente utiliza uma outra ferramenta de pós-venda que ela utiliza o NPC, né, como critério de avaliação. Mas o Check Motors também tem essa ferramenta de avaliação de sim, pós-venda. o cliente também Ele avalia a gente por avalia, ali. ele avalia a gente por ali. Então a gente sabe se a gente está indo bem, qual é o feedback do cliente, isso aí é importante. Apesar que a gente tem uma preocupação aqui de captar feedback, né? Sim. A gente não tem problema nenhum quanto a isso. De ficar, não vou perguntar o que ele acha, não. O cliente acabou o serviço, e aí, como é que foi Críticas a construtivas experiência? sempre são bem-vindas, cara. Sim, então, assim, mas tem gente que foge disso. Isso. Né? Às vezes vai entregar o carro, fulano, entrega o carro lá, mecânico, entrega o carro lá, porque o cliente é chato. Né? Tem muito disso. Mas, pra a gente tem que estar sempre buscando esse feedback do cliente. Isso é importante. É o que faz a gente crescer, é o que a gente faz a gente evoluir mesmo, né? Como oficina, né? Como consultor, como gestor, é saber onde é que a gente está falhando, onde é que a gente pode melhorar, onde é que a gente está acertando, né? Para motivar o nosso trabalho também. Porque imagina, a gente coloca um monte de ferramenta para utilizar, a gente coloca um monte de ferramenta para utilizar e a gente não tem um feedback positivo. Pô, por que eu tô fazendo isso tudo, mas não Para tá nada? agregando, não tá Uhum. agregando? Né? Então, isso é importante também, da gente saber que o cliente tá satisfeito, que o cliente gosta daquilo e cobra aquilo, né? Principalmente o que a gente está falando aí do Check Motors, né? É isso aí. É isso aí mesmo. O cliente, ele é fundamental, ele é o pilar de toda oficina, né? Então, assim, a oficina ela precisa entender que, de fato, o cliente precisa de carinho, de atenção e a ferramenta que a gente utiliza no nosso dia a dia aqui, ela é o indicador que a gente trabalha buscando sempre o melhor para o nosso cliente. É mais ou menos isso aí, é isso mesmo. Então aqui, aproveitando o primeiro podcast, cara, agora eu queria abordar um outro assunto aqui contigo, que está mais na frente da venda. Hoje até o Pitucha abriu uma caixa de pergunta no Instagram. Perguntando, né? Como é que lida? Como é que nós mecânicos, né? Nós oficinas temos lidado com essa crítica e comparação do cliente quanto a preço de peça. Aquele cliente que acha a peça na oficina mais cara, né? Compara muitas vezes com o Mercado Livre,
né? Isso aí é fato que o marketplace hoje faz parte Sim, da nossa economia no varejo, né? Inclusive mudou muito a estrutura da venda no varejo, né? Não só Mercado Livre, tem outros marketplaces, mas o principal aí, que investiu bastante também em peças automotivas no início da pandemia, eu lembro disso. Ele começou a investir, trouxe as fábricas, né, os distribuidores para o Mercado Livre. Então, assim, hoje a marca tal tem lá a sua loja oficial. sim, Não é só peça, né? Tô falando, tem de tudo, mas no nosso segmento. Tem lá a fábrica tal, vende a peça original lá pelo Mercado Livre. Tem uma página oficial que garante, né? Hoje é porque Mercado Livre, às vezes, quem é mais antigo, né? A geração tá evoluindo, né? Até quem é mais antigo já está sabendo utilizar um pouco melhor, marketplace, celular, essas coisas. Mas quem é mais antigo ainda não tem a resistência quanto a isso, fica com medo, questão de pagamento, de cartão de crédito, né? Se vai chegar a peça, se não vai. Tem alguns golpes também, mas o Mercado Livre não tem, a princípio não tem golpe, né? sim. Então assim, mas como é que é, voltando ao assunto do preço, como que você lida com essa objeção? O que você mais fala quando o cliente chega e diz que a peça é mais barata na internet, é mais barata no autopeça tal, que é um pouco mais longe, tal, no distribuidor não, que o consumidor final não consegue Não comprar consegue lá, comprar lá. né? Mas obviamente é mais barato que nós, né? Nós temos a nossa margem, nosso markup, né, de venda de peças, nós temos várias tributações em cima de peças, quando nós vendemos nós temos, então assim, a gente tem que de fato repassar isso para o cliente, é inevitável, né? E também a lucratividade, foi o que a gente falou no início. Uma oficina sem lucro não é oficina, ela vai acabar e o cliente não vai ter onde consertar o carro, ele vai ter que ver vídeo no YouTube e vai começar a consertar sozinho, comprar Isso. ferramenta e consertar sozinho. Então assim, a oficina precisa sobreviver. E ela não vive só de mão de obra, ela vive de peça. Por isso a gente coloca lucro, fora os tributos e taxa de cartão e outras coisas mais que É agregam, inevitável. acumulam no valor. Inevitável. Então, assim, mas aí, voltando assim, da questão de comparação de preço, como é que você quebra um pouco essa objeção com o cliente? Primeiro de tudo, primeira coisa que eu falo para ele é que a peça que ele vai trazer de fora, né, se ela vir porventura com defeito, eu vou ter que cobrar a mão de obra dele de novo, porque eu vou executar o serviço, né? Vou executar o serviço, troquei a peça. E a peça daqui a 30 dias do defeito. Ele vai vir aqui à oficina para Expirou o prazo de reclamar. garantia. Vamos falar que expirou o prazo de garantia. 90 Exatamente. dias. Depois de 90 dias Isso, expirou o prazo de beleza. garantia de mão de obra. Perfeito. Expirou o prazo de garantia de mão de obra e de peça também. 90 dias? Não, mas vamos dizer que a peça dele seja um amortecedor. Isso. Tá, ele ganhou 2 anos de garantia, mas a nossa mão de obra é estabelecida por lei, Por lei, né? 90 dias. Defesa do consumidor, 90 dias. Expirou. Esse cliente vai ter que pagar uma nova mão de obra. Uma nova mão de Aí obra. você já fala Isso isso pro cliente. já é o primeiro ponto, que assim, que já é um sinal de alerta que ele pode vir a ter um custo aí dobrado. E acontece, tá? É muito. E aí, assim, eu fornecendo meu material, eu fornecendo meu serviço, por vezes, porque peça nova também dá defeito, acontece, natural, isso acontece muito, Sim. né? E aí o cliente vai vir até a nossa oficina para reclamar a garantia dele, tanto de peça quanto de serviço. Aqui, na hora que ele parar aqui na oficina, vou colocar o carro dele para o elevador, vai ser avaliado o problema, identificado ali a peça que foi trocada recentemente e está com defeito, garantia na hora indiscutível. Eu te dou o exemplo daquele compressor. A gente comprou o compressor para o É isso cliente, que eu ia falar. a gente comprou o compressor para o cliente, foi mil e pancada que a gente comprou o compressor na primeira vez, né, na venda para ele, inicial mil e pancada. Quando o carro dele veio para garantia, olha a diferença, né? Ele ia ter que pegar esse compressor, tirar fora, já ia me pagar a mão de obra de novo, tirar fora, mandar lá para com quem ele comprou o compressor, pedir uma garantia, aí o cara ia analisar lá, né, a empresa ia analisar lá, ia dizer de repente se foi um erro de montagem da oficina, que é o que muito acontece, eles gostam de sempre transferir para a oficina o erro, e, e aí ia ficar o cliente desse E meio. nesse tempo, O carro dele, quantos dias? e o carro dele Pelo imobilizado, menos ali uns 5 dias nesse trâmite tudo. úteis, né? É. Úteis. E aí, imobilizado, sem poder estar usando o carro dele. O que a gente fez? Vou seguir na linha desse carro do Da nossa compressor? gestão. Da nossa gestão, exatamente. Como é que a gente Como a faz? gente fez e como a gente faz, exatamente. A gente comprou ele na época, mais barato,
né? Compramos ele O mais dólar barato subiu, e tudo vendemos subiu. ele Sim, dentro do valor ali também do markup, né? certo. Da gente. Quando deu defeito, que o cliente veio reclamando do compressor aqui na oficina, a gente não pensou duas vezes, Leandro. O que a gente fez? Compra Compra outro, outro. manda esse. E ele chegou no último dia da garantia. É, No último parece dia. que sabia. E detalhe, a gente não teve Esse nem é um como. cliente nosso, tá? Ele não é má fé, não. É um cliente nosso mesmo, ele Isso, realiza a revisão com exatamente. a gente, Não tudo. foi Mas maldade é do um fato que cliente, até ocorreu. porque deu defeito mesmo. Assim, ele veio no último dia da garantia, foi numa sexta-feira. Me lembro muito bem, foi numa sexta-feira. Final de expediente, eu faço contato com o distribuidor. O distribuidor fala comigo, ainda bem que você me ligou hoje, que hoje era o último dia de garantia Esperava a desse garantia dele. compressor, esperava garantia. Mas como são vocês, me manda na segunda. Ma- Aí é um parênteses, é importante a relação comercial com o teu distribuidor, Fundamental. tá? Porque às vezes você fica também igual o cliente. Onde é mais barato, você só compra só onde é mais barato. Se você Preço e valor, priorizar, cara. se você precisar de um apoio, se você pulverizar muito nos teus fornecedores, quando você precisar de um apoio, cara, tu não vai ter. Então assim, você tem que focar um ou dois ou três ali, Ser distribuidores, fiel a ser eles fiel a ali. eles e trocar a mesma parceria, porque é assim que a gente cresce. Então assim, é um parênteses que eu ia falar. A relação, né, a relação comercial é muito É importante muito nesse importante. apoio. A gente comprou esse compressor, Leandro. Que a gente comprou a 1.400 da época, mais ou menos isso, a gente comprou ele a R$ 2.400. Pulou muito, Mas né? a gente não pegou e transferiu esse prejuízo para o Não, cliente. jamais. Entendeu? A gente pegou o A compressor, bucha era colocou nossa, a o gente tinha que compressor segurar. novo no carro do cliente, resolvemos o ar-condicionado dele, ele foi embora satisfeito. No outro dia, ele não ficou 5 dias úteis esperando para saber se ia dar garantia ou não, a gente nem Ainda tem uma análise. discutiu. A gente É. esperou 30 dias da análise da empresa, Nós mesmos esperamos, esperamos a gente 30 dias. esperou mais tranquilo, né? Isso, porque caiu a peça do frontal, né? Caiu a peça do frontal, a gente esperou por 30 dias. O cliente já estava usando o carro dele, já tinha expirado, vamos lá, era o último dia da O ar já tava garantia. gelando, né? Naquela Isso, época de era calor, o aquela último. semana de calor, pô. Exatamente, não, era o último dia de garantia dele. Ele deixou o carro na sexta-feira, aí rolou sábado, domingo, na segunda-feira a gente resolveu o carro dele, mandamos o compressor para lá, esperamos 30 dias para eles analisarem para me dizer se iam me dar ou não a garantia, É. A né? gente correu o risco, Corremos o risco mas em é o que prol eu do falo. cliente, É isso aí, é o em que eu falo. prol do cliente. Eu sempre falo pra equipe, falo pro Sérgio, para os compradores também, pros estoquistas. A prioridade é o cliente. É claro assim, né? A gente não vai também fazer coisas que a gente tá com razão e o cliente às vezes fez um uso indevido, quebrou, Sim, danificou, não é sim, isso. Né? O cliente está na razão dele, ele veio, danificou uma peça, eu falo assim, ó, não poupa, gente, não poupa tempo. Vai lá, compra a peça, repõe, conversa com o cliente, mesmo que ele tenha que esperar um pouco, repõe e depois a gente corre atrás da garantia, né? Então, assim, para isso acontecer também, claro que você tem que ter um caixa para fazer isso, né? tem toda uma sintonia, Tem que lógico. ter, é Eu isso que eu ia tenho teu falar agora. aval para poder A equipe agir. tem que estar isso A aí, porque equipe, muitas das vezes em oficina que não tem uma organização, não tem uma gestão eficiente, essa peça fica lá esquecida, não devolve para a garantia, não devolve para o fornecedor. Às vezes expira o prazo de garantia, porque nesse caso faltava um dia, isso, né? Se você vacilasse, você até perderia. Então aquela peça ela pode perder a garantia no teu estoque. Você, sim. né? Nesse, nesse, E já nesse, era quase final de expediente, nesse tipo tá? de atendimento que a gente faz, que a gente, ó, quando é garantia de peça, a gente compra outra peça. Se a gente deixar aquela lá, expira o Respiro, estoque, aí o prejuízo é aqui, a oficina. E a oficina não pode ter prejuízo. Né? Não pode ter prejuízo. Então, assim, é um dos benefícios de quem compra a peça com a gente. Isso aí é o que você fala para o cliente. Né? E em questão de Mercado Livre, né? Você já estava falando também sobre. Eu falo muito também da questão do frete. Né? Muitos hoje têm frete grátis, mas não vem tão rápido. E tá aí, o carro do cliente vai ficar quantos dias na oficina? isso. 3 dias parado, 4, 5. Quanto tempo vai ficar parado na oficina? E a É, oficina pode também se disponibilizar de ficar esse tempo todo não parado posso. esperando? Eu não posso, meu box não pode ficar com o carro lá mais de 3 dias esperando peça, ainda mais uma peça fornecida por um cliente que não gerou um lucro para a oficina, Não tem né? Não como. tem como. A gente tem que, então assim, é isso que o cliente também tem que se conscientizar. E é franco a gente falar isso pro cliente. O cliente precisa saber Sim, disso, é justo. né? Porque assim, eu não posso virar um pátio legal. Assim, Carro parado aqui carro parado aqui mobilizado, esperando peça mobilizado, aqui. esperando Aí, peça. Não tem de novo, a condição. oficina vai fechar e o cliente vai ter que consertar de novo no YouTube, do jeito que eu falei. Não vai ter Não, oficina não para tem consertar, se condição. todo mundo Não tem fizer isso. condição. Né? E como acontece com a gente também, quando a gente compra uma peça, às vezes, como nós somos pós-venda
da Jaque Motors, nós temos muitas peças que nós solicitamos e elas vêm da China. Sim. E eles dão um prazo máximo de até 90 dias aí para chegar a peça até a gente, né? Da China, importação, container, aduanoeiro, distribuidor e a gente. Já aconteceu da gente aguardar quase 90 dias o carro desmontado, né? Mas aí é uma questão que a gente realmente tem que estar com o carro ali, não tem jeito. Acordo Entre nós e o cliente e até a própria Jaque Motors. Mas já aconteceu da peça vir errada. Sim. Então, assim, Sim. a gente transfere esse exemplo para um cliente que compra no Mercado Livre, né? Muitas das vezes, ele precisa desmontar, o mecânico precisa desmontar para ver o modelo da peça, para pegar um código. Peça de carro, cara, não é tão fácil Não de tem comprar como noção. acha. A maioria não tem a noção de Entendeu? como Tem é coisas complexo. que são fáceis, mas tem outras que não. Tem outras que são... As peças são iguais. Se você olhar na foto, são iguais. Um detalhe. Mas Uma letra no final... Uma letra no final do código muda tudo. Muda Então, tudo. vamos lá. Sensor de rotação. Você tirou, o carro ficou mobilizado. Enguiçou. Aí o cliente vai comprar. Aí demorou 2, 3 dias para chegar no Mercado Livre, geralmente 2, 3 dias. Vai chegar lá. Você vai botar, vai comparar uma peça que está errada. Aí o cliente vai ter que pedir devolução. Beleza, o Mercado Livre Mais devolve. 2, 3 dias? Não, devolve, até chegar lá, porque eles só vão repor o dinheiro pro cliente quando chegar lá. Beleza, o cliente pode comprar de novo, igual a gente faz, né? Se não for uma peça muito cara, mas tem peças que são bastante caras, o cliente não vai querer desembolsar de novo. Até chegar lá, liberar de novo, mandar. Aí são 7 dias, 8 dias. Isso. E o carro na oficina? Não pode ficar na oficina. E aí, vamos lá. Nós temos aqui 7 elevadores? Sim. 7 elevadores. Se todos os 7 resolverem fazer isso, como é que a gente trabalha? Não tem, é inviável. Então, assim, é mais inviável. um ponto que a gente aborda com o cliente também, né? Que a gente sempre tá falando, que eu até te perguntei, né? Porque o que não pode acontecer é o cliente achar que a oficina, pô, vocês estão me vendendo essa peça a R$300, o Mercado Livre tá 220. Pô, vocês estão ficando ricos em cima da gente. Não é isso, cara. O Mercado Livre, ele compra, né? Quem tá vendendo no Mercado Livre, muitas das vezes ele tá pegando uma tributação de um estado que tem algum apoio do governo ali. Então, assim, ele consegue A taxa ter um de imposto, tributo bem menor. Tributo bem menor. Então, assim, quando vem pro Rio de Janeiro, como é consumidor final, ele não precisa tributar de novo. Entendeu? Mas quando chega pra gente, precisa tributar. Então, assim, aquela peça não vem tão barata pra gente assim. Né? A gente, de fato, tem que comprar a peça e colocar o lucro, conforme eu falei. Mas ela vem mais cara que no mercado. Não pode ser abusivo, né? Não pode ser absurdo. É uma tabela, cap a gente tem tabela de normal. especificação. Exatamente. A pessoa não pode ser abusiva. Então, justo. não, o problema todo é que faz um comparativo. Então, e quando você analisa o tempo que você vai levar de espera para essa peça chegar até o destino, onde está teu carro, o tempo que ela vai levar para chegar até o destino, onde está teu carro, para execução do serviço, vamos lá, R$100 a mais, valeu esperar 3 dias. Lembra, de repente, né? aí tu vai ter que deslocar aí com um veítulo de aplicativo. Sim. É o que eu falei, Aí tu vai pegar 3 dias aí, ir de volta, ir de volta, ir de volta. Não quer parar um dia. Ele vai fazer a conta lá e gastei mais do que eu gastaria se tivesse comprado direto com... Isso aí. E eu tava com meu carro no mesmo dia. E tendo todo o benefício da garantia. Exatamente. O benefício da mão de obra que a gente estava falando. Todo o processo. Né? E tem um ponto importante também que a gente já viu isso acontecer, já pegamos aqui, a falsificação. Isso aí. Eu sei que o Mercado Livre controla. Eu não ia nem tocar nesse assunto, mas tocou quantos e quantos galpões foram fechados aí. Recentemente teve um de óleo de motor. Isso. E até de um que falsificando um óleo que nós trabalhamos. Só que nós compramos do distribuidor direto. Oficial, que revende isso aí. Mas isso garante o nosso cliente que a gente não está comprando falsificado. Até isso tem que ter atenção. Vela, você vê aí de montão falsificada. Já pegamos aqui correia, bronzina de biela, com medida diferente, 0,25, ela com 0,40, como é que eu ajusto? Aí tu cobra um valor alto, o cliente gasta às vezes 10, 15 mil. E é uma peça interna do motor, e vamos lá, eu coloco... Não dá nem encaixe. E quando a peça falsificada, de quem é a culpa? Então, não. De quem é a culpa? De quem comprou, né? Porque a gente não tem como avaliar, né? Mas aí, exatamente, a gente não é o perito. E aí vai cair na conta de quem no final? Por isso tudo... Aí num serviço que a mão de obra é um dinheirão, vai pagar um dinheirão de novo. E é por isso tudo aí que foi falado agora é que a gente é resistivo mesmo em trabalhar com peça fornecida. Porque peça fornecida, ela pode trazer sim um custo muito maior para o cliente, um prejuízo muito maior para ele, um desgaste entre ele e a oficina. Eu acho que
não tem benefício, cara. Assim, Não enxergo benefício tocou num nisso ponto tudo. agora que eu não tinha nem pensado assim para falar agora, mas você falou em prejuízo financeiro. Mas uma peça falsificada, uma peça de baixa qualidade, ela pode causar um prejuízo de risco de morte, Sim. né? Pô, Uma peça de suspensão que se soltar em alta velocidade, um sensor de airbag que não que funcionar na não hora que você acionar. precisar, né? Olha só. Então, assim, Olha o leque de você vai coisas, arriscar a cara. sua vida por diferença de R$ 100, né? Isso também. Então, assim, é argumento que você está utilizando mesmo Isso pro cliente. é assim. E é o que eu costumo dizer muito para o nosso cliente, né? Nossos clientes já estão bem entendido disso, a maioria, que assim, preço e valor são coisas que são totalmente diferentes. Então, Sim. assim, não vamos debater preço e valor. Eu sou mais barato do que alguém e sou mais caro do que outro, né? Nós somos. Nem sempre o mais barato é o melhor. Exatamente. Então, assim, eu sei da qualidade do meu trabalho. O que que a gente pode entregar aqui na nossa oficina, né? O que que a gente pode entregar na nossa oficina. E preço e valor não se discute. Eu acho que é uma coisa que não se discute. Se o rapaz vem, ou a pessoa vem à oficina e ele O vem cliente, você tá debater falando, né? o cliente vem debater o valor do nosso trabalho, do nosso serviço, eu falei, que o Zezinho lá faz Faz mais mais barato. barato. Pô, beleza, então fique à vontade, vai lá. Mas eu não posso competir com o Zezinho, porque quando eu olho a estrutura do Zezinho e olho a minha Não estrutura, tem comparação. eu não tenho como É, comparar isso, entendeu? A gente tem que se colocar na condição que a gente se de fato. enxerga. E tudo que a gente entrega. A gente E está como falando a de gente ferramentas que a entrega. gente utiliza. Ferramenta, a gente não está nem falando de ferramental do mecânico utilizando o carro. A gente está falando Não, só de ferramenta de coisa bem gestão. básica. Só isso já agrega um valor. É óbvio que essas ferramentas têm custo, né? É óbvio que isso não é de graça. Uma equipe Então, Bosch é uma equipe assim, treinada, entendeu? É uma equipe treinada, é diferente. Nossa rede é uma rede que dá garantia a nível Brasil. Então, assim, é um negócio totalmente diferente do que você pode pegar a melhor oficina do Rio de Janeiro, entendeu? Pode pegar a melhor oficina do Rio de Janeiro e você fez a manutenção aqui no Rio e viajou lá para a Bahia. Teu carro quebrou lá na Bahia, tu vai gastar de novo lá na Bahia, porque a oficina do Rio de Janeiro não vai ou ele resolver. vai mandar de guincho da Bahia para Ou cá. vai mandar de guincho. Agora, se você Vai ser aquela se der um brigalhada com o dono da problema, oficina. se der um problema lá na Bahia, você entrar no car service na Bahia, você, dentro do prazo de garantia, você vai estar Vai ter resguardado pela assistência. rede Bosch. Isso aí. A Porque nível é a única Brasil. que dá a nível Brasil, Só a igual Bosch. concessionária, somente Bosch. É a única oficina. Então, assim quem vem para uma Bosch, ele tem que entender isso também. É, O eu, valor que ela eu, agrega. eu vejo muito, como a gente é presente nas redes sociais, às vezes, eu vejo muito não, né? Já vi alguns comentários assim, oficina de rua com preço de concessionária. Mas de fato a gente tem que ter não é preço, né? A gente tem um valor maior, a gente vai ter que ter um valor porque a gente agrega muito mais. Leandro, eu sou Só me- essa garantia nível Brasil, ela já agrega um valor mensurável eu para quem costumo viaja. dizer que nós, de oficina, Bosch, nós somos melhores que as concessionárias. Você já viveu concessionária, né? Vivi Toyota, Toyota, Renault. Renault, Não Fiat. falando deles não, mas já Não, tô não, pelo no contrário. geral. Tenho, porque bateu lá, o cara já sabe o barulho, porque ele tá tão acostumado a pegar aquilo no dia a dia que ele, pá, já sabe na hora. Entendeu? A gente aqui, a gente pega multimarcas. A gente pega multimarcas. Então, assim, eu falo que o técnico Bosch, ele é muito melhor que o técnico qualquer outra concessionária. Porque, não que ele é melhor que o cara, capacidade dele é porque o leque dele é muito maior Ele tá de mais trabalho, preparado. É exatamente. que nem aquele Ele médico vai de mexer hospital na público. GM, exatamente, ele vai mexer no Já GM, viu tiro, já viu facada, ele vai mexer no GM, apendicite. ele vai mexer no Ford, ele vai mexer no Toyota, ele vai mexer em todas as linhas. E enquanto o cara da Toyota, ou da Fiat, ou da GM, só mexe na linha dele. Acabou. Então ele fica assim. Então a Bosch é diferente, ó. O leque dela é muito amplo. É amplo para você atender qualquer tipo de carro. Então, assim, desde o premium Uma ao popular. popular. Então, é isso, cara. É assim, nessa parte que a gente estava falando também de preço, né? É claro que a gente tem uma negociação, a gente não é fechado, meu valor é esse, teu orçamento deu tanto e só fecha esse valor. Não, se o cliente tem que ter uma contrapartida, é o que a gente fala também. Né? Eu também não posso sair dando desconto, porque aí é como se eu tiver todo o orçamento e eu colocasse um preço para dar desconto, não é isso? A gente trabalha com markup, a gente trabalha com tabela, né? Com temparo, a gente trabalha com hora homem. Então, assim, é tudo bem justo. Não é a cara.
Não é a cara não é a do cara do cliente. cliente. Não é a cara do cliente. Né? Independente do carro que for. É claro que a hora homem de um carro premium é diferente de uma hora homem de um carro popular, até por conta da complexibilidade da mecânica do veículo, a eletrônica que está ali Não, embarcada, né? até o risco do trabalho. É Sim. diferente. Então, assim, a gente trabalha com precificação, ok. O cliente, quando ele vem pedir um desconto, em contrapartida, ele tem que dar algum benefício pra gente. Ele vai pagar no Pix, ele vai pagar no dinheiro, né? Porque não, na nossa negociação, pelo menos né, aqui, ou ele consegue, ou ele parcela em 10 vezes, ou ele tem um desconto de 5%, vamos dar um exemplo. Né? Então, assim, tem que ter uma contrapartida. A gente tem um limite de negociação. Que o sem Né? juros não Não é se existe, né, Leandro? prostituir. O sem Porque juros não existe. Os juros é quem absorve a empresa. lógico, alguém paga os juros, ainda mais nesse cenário econômico que nós temos aí no Brasil, né, os juros estão altíssimos. Quando o cliente paga sem juros, os juros recaem à empresa. Então, Fato. aquele valor que foi lá vendido para o cliente, no final, vai ter Sim, toda a você taxação. perde, você perde a lucratividade grande ali, Uma taxa grande. uma parcela grande. Então a gente tem um limite de chegar numa negociação, num preço, né? Não é porque Com não o cliente para quer. Não é fechar. porque não quer, é porque não Isso, dá. é. E é o que eu falo também, não se preocupa muito não nessa questão. É claro que uma questão comercial a gente tem que estar atento, né? A questão como que está o mercado, né? Quando a gente precifica algo, acho que a maioria das oficinas, elas cometem o erro de buscarem os concorrentes como referência de Referência. preço, tá? A gente também às vezes pergunta, falando, eu nunca troquei isso, é muito complexo, desmonta muita coisa, para ter uma ideia, porque Mas é uma a troca gente nunca interna faz de tudo. informação. É Então assim, diferente, né? o que que as oficinas cometem o erro? Elas vão fazer uma pesquisa ali, quanto cobra nessa oficina, quanto cobra naquela, para saber quanto eu vou cobrar, e não é. O custo, a precificação, ela tem que ser em cima dos teus custos. Se você tem uma empresa, que você tem um ar-condicionado central na sua empresa, a conta de luz vem 30 mil reais, como que você vai cobrar uma mão de obra que o vizinho não tem essa estrutura? O rapazinho do meio-fio. Então, Não então dá, assim, né? como a gente, com toda essa ferramenta, estrutura, qualidade, garantia a nível Brasil, com isso tudo, como a gente vai cobrar o mesmo preço do mecânico que abre uma porta na garagem dele? Ele nada contra o mecânico, ele está ali Às vezes ele é trabalhando, muito ele é bom. muito bom, tanto é que ele trabalha para ele mesmo, então ele se garante, né? Não estou questionando isso. Mas ele com certeza não entrega o que a gente entrega em questão de valor Respaldo, agregado. segurança. Entendeu? Não que ele não vá conseguir executar um serviço bem executado. Mas assim, para você buscar, volto a dizer, para buscar uma garantia, o eventual, qual é o poder que ele tem, poder que eu quero dizer, no bom sentido da palavra, com os distribuidores. A relação que ele tem com o Relação. distribuidor é muito menor, porque ele não tem a rotatividade que uma oficina tem, como a gente. Sim, ele provavelmente vive de mão de obra. Ele vai falar pro cliente comprar a peça e é aquilo que a gente estava falando. Né? O cliente deu problema na peça, ele vai cobrar mão de obra de novo, ele não está ligando nesse sentido. Exatamente. Né? E aquilo também que eu falo, a nossa máxima também. Cliente que vem por preço, vai por preço. Sim. Então, às vezes, muita gente se prostitui aí, né? Entre aspas, de querer cobrar o mesmo valor, o mesmo preço do que o vizinho cobra. Eu cubro. Eu cubro orçamento, acho que eu cubro orçamento. Cara, o cara que tá cobrindo orçamento, a oficina dele tá prestes a fechar. Ele não tá ganhando dinheiro. Ele tá Passei achando por que tá isso ganhando hoje. dinheiro, ele Passei só por tá. isso hoje. Hoje Ele só mesmo. tá trocando. Né? Ele vende o almoço para comprar a janta que a gente fala, né? Então, É. assim, o cliente que ele veio, se você abaixou tanto o teu preço para ele fechar contigo, ele não enxergou valor nenhum em você. Das duas umas, ou você não tem valor nenhum, né? O teu valor é muito baixo, ou você não mostrou o seu valor. Então, eu prefiro na segunda opção. Você não mostrou seu valor. Porque assim, eu tenho que me colocar na condição do valor que eu agrego. Se eu não colocar essa condição para o meu cliente, é isso que você volta, aí vira até um círculo vicioso. Eu não mostro quem eu sou. É. Então, assim, perde todo o sentido. Aí perde a graça do negócio. Que, assim, para mim, é aquilo que eu falei lá no começo da nossa conversa, que é justamente a satisfação de ver o carro entrar e sair, ver o cliente feliz, satisfeito. Isso tudo perde sentido para mim. Aí eu não tenho orgulho, eu sou gerente de loja, mas eu tenho orgulho de ser consultor. Aí eu perco totalmente o orgulho de ser um consultor técnico, porque quando eu vou olhar o Você fechou a venda por trabalho, eu preço. só É. virei um tirador de pedido. Aquilo, exatamente. Entendeu? Porque o cliente Então aí pra veio. mim, Vamos lá. Hoje, o que está popular hoje? o Troca de mundo óleo de ficou câmbio. cinza. Troca de óleo de câmbio, às vezes por R$ 20 ele troca
ele troca o concorrente pela gente. A gente tá um pouquinho mais barato, ele veio aqui. Ok, fechou com a gente, preço e tal. Né? Foi lá no concorrente, você cobre? Não, não cubro. Não, vou fazer na Bosch. Prefiro fazer na Bosch. Veio aqui e fez. Mas esse mesmo cliente, quando ele preferiu a gente, né? Por preço. A gente era mais barato. Quando esse cliente ele precisar trocar uma correia dentada, ele vai fazer a mesma coisa. Porque se a gente for mais caro, ele não vai fazer com a gente. Então ele não tem recorrência, não tem fidelidade. Eu acho que assim, um dos maiores desafios hoje, entrando ainda no assunto das peças, né? É a fidelidade do cliente. Graças a Deus nós temos clientes recorrentes, fiéis, né? Porque por tudo que a gente trabalha, né? Não só pela qualidade, mas por tudo que a gente agrega. Mas é um desafio no setor automotivo. Eu Sim, acho que eu muito. ouço muitos donos de oficina, muito mecânico falar a dificuldade de ter essa recorrência, de ter fidelidade. Pô, o cliente faz um negócio comigo, quando eu vou ver, ele está na outra oficina fazendo outra coisa. Acontece com a gente também, eu já vi. Sim, Às vezes eu passo, pô, aquele cliente fazia serviço comigo. Pô, mas de fato ele no nosso feedback ele falou que o nosso preço estava mais caro do que na foi. internet. Então esse cara, Eu é o que eu sei, eu falei. sei. Se ele veio por preço, ele vai por preço. O cliente que veio por preço, ele vai por preço. É fato. Então, não fica maluco não de achar que tá perdendo É, cliente, eu sei, trabalha, seja eu justo. lembro, eu lembro de um carro. Lembro do carro, lembro da cor, lembro do nome da pessoa, lembro de tudo. E você passou em frente à loja, viu e falou pra mim, e eu não esqueci isso até hoje. E ele disse, se quiser, não me doeu não, mas até porque assim, a gente não fez nada de errado, fez tudo dentro do Foi por padrão. conta de preço. Foi justamente por Quando a, isso. quando a avaliação vem, não vem 10. E quando eu vou ler, Que o vem questionamento que é de foi justamente preço, eu esse. nem tento reverter isso. Porque é questão cultural. Né? É a questão do cliente mesmo. Do Ele está brasileiro. buscando o preço. Ele tá buscando preço. É, Né? Então assim, eu não, aqui, eu não tenho nada a dizer, a reclamar dele tá buscando o preço, não, é a opção de cada um. claro, cada um tem, Opção de cada cada um um. sabe da sua situação, só que a gente está É, conversando sobre enxergar, né? exatamente. Só que eu me enxergo, quando eu falo eu falo da gente, né? Só que eu me enxergo como uma grande oficina, uma grande oficina que Uma das tem o melhores do seu Rio de Janeiro. valor, uma das melhores do Rio de Janeiro, sem dúvida, que tem o seu valor e não negocia o valor. Não negocia o valor da oficina, né? E isso com o teu respaldo e da família. Porque se for alguma coisa diferente disso, que eu ver que sai da linha, a primeira coisa que eu faço é acionar vocês. Ó, não, Sérgio, recua. Eu recuo, ou então vai, segue o caminho. Dificilmente eu escuto falar recua. É que você vai se cansar ali, você vai gastar energia com aquele cliente que de fato está buscando preço e não vai enxergar o valor que a gente passa, o que a gente agrega. Então, de fato, a gente deixa ele pro concorrente mesmo. Exatamente. O concorrente vai ter que brigar lá. A guerra. É isso aí, esse foi o primeiro episódio do nosso podcast, Além do Capur. Espero que vocês tenham gostado. Siga nosso canal aí, ative o sininho para toda vez que tiver um podcast novo, né, um episódio novo, vocês receberem a notificação e estarem com a gente participando. Acredito que nos próximos nós tenhamos alguns convidados, vamos tentar trazer mais pessoas aqui, algumas surpresas Vamos falar de e é vários isso. outros conteúdos aí. E é É isso isso aí. aí. Até a próxima. Até a próxima, gente.